Estamos de volta. Convido agora, então, para essa nossa última mesa, antes do encerramento, Miriam de Rosa, Hernanes Chaves e Alfredo Jerusalinski. Nós vamos manter a ordem que está no programa. Cada um de vocês, como previsto, tem 20 minutos para falar, para que possa haver depois uma discussão. Então, inicialmente, Miriam tem a fala. Muito obrigada, Miriam. Pode abrir seu microfone. Obrigada por ter aceito o nosso convite e participar dessa atividade. Bom, agradeço imensamente ao Instituto Langage, né, a possibilidade de participar desse debate, cada vez mais quente, né, e participar aqui do debate também do livro, né, Trauma na Civilização, né, escrito pelo Christian Hoffmann e Chemamá. Eu tive a satisfação de estar em Paris, próximo aí ao Christian, ao Eduardo, ao Fernando. Então, é um prazer rever todos vocês e, principalmente, entrar aqui nessa proposta do livro que pretende atualizar com as questões sociais e políticas que nos atravessam o campo da psicanálise, o campo da compreensão de que sujeito é esse, pela via de uma certa produção do traumático, que também nos faz nos perguntar sobre a direção do tratamento. Então, o Hoffmann traz um pouco a ideia do trauma como essa forma de guerra, produzido nessa forma de guerra que não é dita, né? Chemamá fala do traumatismo difuso, né? Gerenciado pela produção de um contexto sociopolítico. Né? Eu pensei em dividir a minha fala um pouco em dois planos, né? Um pouco entrando nessa discussão sobre a guerra, mas depois passando por uma inflexão um pouco mais clínica, né? Dos desafios clínicos do momento. Então, eu entendo, né, nesse debate aí que traz algumas questões extremamente interessantes, né? Estamos no calor desse debate, né? Mas tenho trabalhado, sim, com a ideia de uma gestão social na lógica da guerra, né? Uma lógica da guerra que instrumentaliza politicamente o sujeito pela via das suas paixões. E que torna, né, e que, vamos dizer, elege como alvos preferenciais aqueles que são os denominados suspeitos ou inimigos. O imigrante, né, os jovens da periferia, as mulheres, os negros, né, e, dessa forma, elimina debates justamente genealógicos, né, históricos, para pensar as questões das desigualdades e da gestão supostamente democrática, mas que, vamos dizer, no dia a dia, como bem apostou Eduardo, já não se operava, né, antes mesmo dessa declaração. Então, nesse sentido, né, a lógica da guerra instaura um império, o império da intolerância. Né? Ele articula, eu diria, pelo menos 3 elementos. Ele se apoia no sujeito da ciência e que tem a paranoia como matriz do conhecimento humano, de tal forma em que o neoliberalismo se radicaliza nessa ótica. A paranoia, por sua vez, obtura o saber e promove uma sociedade sob ameaça paranoica, onde o medo se torna o afeto político central
E nesse casamento, paranoia e medo, o impulso ao ódio, que é um pouco a direção que eu tenho trabalhado, como uma proposta de gozo no lado social, que apaga os conflitos sociais e políticos e fixa como um objetivo em si, desarticulado dos ideais civilizatórios coletivos. Então, nesse sentido, né, nesse racismo contemporâneo, tal como trazido por Koltai, Rancière ou Zizek, né, um racismo sem raça, onde o outro passa por um processo de eliminação e silenciamento radical. Então, este é o caldo da cultura, onde o ódio prolifera, é um fenômeno que a gente vê muito claro, né, aqui no Brasil, como um objetivo em si mesmo. Né? Então, nesse sentido, a gestão sociopolítica capitaliza os interesses do mercado e devasta as regras de convivência, incidindo, então, no que eu diria, num processo de destituição do sujeito. Acho que a psicanálise trabalhou muito a constituição do sujeito, e eu acho que ela tem que se haver, nesse momento, a um processo sistemático e incisivo de destituição do sujeito, né? Uma tentativa de destituição do lugar do sujeito. Então, nesse sentido, né, que modalidade de clínica de intervenção, né, se opera quando você tem esse lastro, né, esse discurso e essas práticas, né, seja promovendo o odioso ou o odiado. Né? Então, isso nos convoca para pensar nesse sujeito onde seu desejo e o seu gozo estão enredados e onde, principalmente, ele fica, enquanto sujeito, suspenso em seu lugar discursivo. Né? Então, vamos dizer, examinar essas artimanhas do poder, eu acho que são necessários para que a gente possa se pensar, para que se possa pensar formas aí de constituir uma direção de trabalho, né? De trabalho clínico e político nesse sentido, né? Porque tais dimensões são tratadas também pela via política, mas não só, também pela via da escuta clínica. Né? Bem, se esse discurso, né, fragiliza, né, devasta os modos de convivência, né, podemos aí, tem esse debate que está feito, se chamamos de traumático, esse processo, mas, de qualquer forma, a ideia é tentar destituir a outra cena como a cena política e superresponsabilizar cada um dos sujeitos pela sua miséria, pela sua morte, né, enfim, pelo seu lugar social que ocupa, em que, se ele não adere ao discurso oficial, né, estamos falando aqui mais do Brasil, ele se torna descartável e a sua morte, a sua destituição imediatamente produzida ou ameaçada. Né? Então, entendo que a modalidade de poder que desarvora o sujeito desse seu lugar de fala é apresentar o discurso social, né? Esse discurso pautado pela guerra ao vírus, guerra ao terror, guerra às drogas, como trouxe Mário Eduardo também, mas sempre essa dimensão, né? Como estava sendo discutido, né? De que vamos procurar um inimigo para localizar o nosso ódio, né? E tornar esse discurso como se fosse o discurso do grande outro. Então, nesse sentido, se mistura o domínio da política, do laço com os outros, ao da civilização, da cultura, que é a relação com o grande outro, com o significante. Né? Se equipara, né, o discurso social ao campo simbólico,
e da linguagem, né? De tal modo que o sujeito fica emudecido nas suas possibilidades de construir uma polissemia, ou mesmo um modo singular de se posicionar nesse campo social. Então, essa destituição aí, né, que promove uma devastação e mesmo pretende justamente destituir a polifenia do sujeito e a singularidade, transformando, né, como mera carne no mercado, como acaba de dizer o Joel, é a modalidade, vamos dizer, de sofrimento e de efeito que incide sobre o sujeito, seu narcisismo, suas identificações e mesmo a impossibilidade de produzir um luto que, por si mesmo, né, supõe atribuir valor ao objeto perdido. Então, nesse sentido, nos cabe pensar qual o tipo de gozo que está presente, né, qual o tipo de excesso, né, que obtura esse sujeito de poder se colocar. Então, vamos dizer, com esse contorno, né, com essa produção, vamos dizer, de uma cena política, que eu queria fazer 3 considerações clínicas que levem em consideração que a outra cena é a política e o inconsciente é a política, retomando aí como Lacan traz esses aspectos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer de direções para a escuta clínica diz respeito ao laço transferencial, né? Ou seja, só se pode escutar, né, quando o psicanalista se localiza fora dessa trama odiosa, digamos, fora desse laço, ou pelo menos localiza um lugar para além desse laço, né? Não há escuta quando você escuta o outro a partir de preconceitos de classe, de raça ou de gênero, né? Parece óbvio, mas supõe aqui um certo giro na escuta e, principalmente, um reposicionamento em relação a uma certa ideia que a transferência é algo que surge, basta sentar o analista para ouvir o seu paciente, né? Ele ouve como esse paciente, a partir de que atributos, né? Então, acho que essa questão precisa de ser pensada pelo lado do analista. Então, se há alienação e separação em relação ao paciente, é preciso que o analista pense na alienação e separação em relação a esse discurso na sua própria trajetória, né? De forma que ele possa admitir a alteridade. Ponto 2. A questão da implicação e a questão da responsabilização do sujeito e seu assentimento subjetivo nas condições de desigualdade nas relações de poder, né? Então, acho que, vamos dizer, essa questão da noção de responsabilidade e assentimento subjetivo não pode ficar na dimensão de assentimento subjetivo a um tipo de laço social, né? Precisamos diferenciar, né? E não podemos entender que o assentimento subjetivo é a esse discurso, né, aí presente, né? Então, nesse sentido, o assentimento não é com a cena, né, com a cena obscena no qual ele pode ser um objeto ou um abjeto, né? O assentimento subjetivo é aos modos civilizatórios e muitas vezes não aos laços sociais que estão aí presentes. Então, esse é um ponto que eu tenho observado e que muitas vezes tem gerado, né, obstáculos na escuta, né?
Então, com que um sujeito se implica numa situação de violência e exclusão? Né? Quando ele está na cena, de ser tornado um objeto, ele pode se implicar com essa cena ou justamente ele precisa de se separar dessa cena para dizer o que é dele, o que o marca, né? E poder justamente não se responsabilizar pelo gozo do outro, né? Mas se responsabilizar justamente por né? não admitir, né? Não admitir que essa cena se reproduza ou que ele tenha parte nela, né? Ou seja, admitindo como uma certa vontade, um desejo de ter parte nela. Então, nesse sentido, ele não pode, de forma alguma, se identificar ou se responsabilizar pelo abuso ou pela tortura, né? Ou pela sua condição de pobreza, né? Como muitas vezes pode aparecer. Então, não há implicação nem responsabilização com a pobreza ou com esses processos sociais a que ele é submetido. Ponto 3, e aí eu termino. Em vista deste, vamos dizer, avanço em relação à possibilidade do sujeito poder dizer de si, né? E a esse processo de silenciamento pela posição abjeta em que o outro tem sido colocado, ou de inimigo, como a gente está falando, né? É preciso de pensar na produção, mesmo na clínica, né? Como que se produz narrativas em que o sujeito possa se contar, né? Então, a produção de uma narrativa supõe um endereçamento, né? E aí eu volto no primeiro ponto, que é um analista que seja capaz de escutá-lo como sujeito, não atravessado diretamente por essas, né, por essas inflexões sociais. Ele supõe uma posição enunciativa, uma referência a uma perda, uma escolha, um esquecimento, né? Eu acho que a questão do trauma traz muito a dificuldade de né, a presença o tempo todo, né, das cenas de morte, das cenas presentes aí. Então, vamos dizer, poder esquecer pode ser uma direção que não tem sido pensada muito nos tratamentos, mas é uma dimensão que possibilita o recalque para que o sujeito possa retomar a cena a seu modo, e não com um discurso genérico sobre si ou sobre o outro. Então, eu falei da produção aí de um interessamento, da posição iniciativa, a referência a uma perda, ao esquecimento, e dessa forma, para o sujeito poder construir a posteriori, a partir de elementos que se articulem com a história coletiva com a história singular, construa aí o seu lugar, né, como sujeito nessa cena, né, que não pode estar já ditado previamente. Uma cena, né, acho que nesse sentido eu me encontro com o Eduardo, que não estamos falando de um trauma genérico, mas sim de um lugar que o sujeito constrói uma posição de si mesmo. Então, eu fico por aqui, né, propondo aí algumas provocações em relação à clínica. Muito obrigada, Miriam. Ótimo, no tempo, assim, a gente pode discutir no final, te agradeço, e convido agora Hernani Chaves para poder dialogar conosco. Pode abrir esse microfone, Hernani. Boa tarde a todas e todas, quase noite. Eu estou falando aqui não apenas do norte, né, do Brasil, eu estou falando da Ilha do Marajó, da minha cidade, que se chama Soure, felizmente das instalações do campus da UFPA.
campus da UFPA aqui na Ilha do Marajó, que me permite, portanto, participar dessa atividade. Agradeço muito o convite de rever Christian Hoffmann, Joel Birman, Miriam de B, Eduardo, né? E também um pouco, digamos assim, insistir em delimitar o meu lugar de fala, para usar uma expressão tão cotidiana hoje em dia, que é o fato de que eu não sou psicanalista. Então, isso é uma vantagem, mas também uma desvantagem. E isso quer dizer que aquilo que eu vou dizer aqui vem assim retomando, digamos assim, fazer um retorno a Freud, no sentido de que alguns textos de Freud justamente escritos, pensados, elaborados, no período que vai entre 1913 e 1914, até o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Embora, por exemplo, 2 desses textos tenham sido publicados apenas em 1919, são textos que me fazem pensar e que me provocam algumas questões e que me ajudam, de certo modo, a entender um pouco o que nós estamos passando no momento, né? São textos que, por exemplo, a transitoriedade, narcisismo, considerações sobre a guerra e a morte, o infamiliar, luta e melancolia, por exemplo. Então, esses textos me provocam um questionamento a propósito do lugar da morte, que é uma palavra que, na cultura brasileira, é uma palavra tabu. Não se diz a pessoa morreu, se diz partiu, subiu, fez a passagem, nos deixou. Isso me parece ser muito diferente se a gente for pensar numa comparação com outras culturas. Eu até temo evitar o universal, culturas europeias, mas, enfim, é muito diferente do que acontece, por exemplo, na cultura alemã. Morreu, viveu, nasceu. Então, eu creio que esse traço, né, da nossa cultura que revela alguma coisa que, durante a pandemia, pode nos ajudar a ser compreendido a partir dessa ideia que está no texto de Freud, o infamiliar, que é a tradução que eu adoto para a palavra unheimlich, né? O texto infamiliar, que é justamente a ideia de que o mais infamiliar dos infamiliares é a morte. E depois que Freud afirma isso, né, depois de todas essas passagens a propósito da literatura, ele dá 2 motivos que estão relacionados, né, para justificar o seu argumento, né? Por que a morte é o mais infamiliar dos infamiliares, já que ela é a única certeza que temos, pelo menos por enquanto, né? É a única certeza que temos. A primeira justificativa que ele dá vai ao encontro de uma observação que Eduardo fez, que Miriam agora reforçou, que é a ideia de que a morte mobiliza, a expressão de Freud emoções originárias. Originárias aqui no sentido de constitutivas, de necessárias. E que a emoção
por excelência, que está aí nesse jogo, é justamente o medo da morte, né? Então, o medo, ele atinge a sua potência máxima, né, diante da morte. Nós conhecemos várias histórias, algumas delas muito trágicas nessa época atual, e uma das histórias que eu conheço mais trágicas é do paciente que estava reagindo muito bem ao tratamento do Covid e que morre quando dizem a ele que ele vai precisar ser entubado e ir para a UTI. Ele tem uma parada cardíaca, enquanto a maca sai do quarto e se dirige ao elevador para subir para a UTI, e tem uma segunda parada cardíaca quando sai da UTI, quando sai do elevador. Quer dizer, muitas vezes, enfim, o medo provoca, como emoção originária, situações extremamente problemáticas. A segunda característica que ela me parece, para mim é muito importante, é porque ela me parece que ela é, em toda essa discussão no Brasil, ou nós estamos contra ou a favor da ciência. E quando estamos a favor da ciência, né, em geral, nós esquecemos que a ciência, né, tem não só limitações, mas que ela também está a serviço, por exemplo, da guerra, para voltar à época em que Freud escreveu esses textos. A Primeira Guerra Mundial começa como uma guerra do século XIX, com canhões pesados arrastados em carroças, e termina com uma guerra do século XX, como uma guerra de gases. Nos 4 anos, né, que durou a Primeira Guerra Mundial, nunca antes a ciência progrediu tanto, em grande parte a serviço da guerra. Ora, o que Freud diz, o segundo ponto do seu argumento, é justamente a limitação da ciência, a incapacidade da própria ciência de compreender o mistério da morte. E juntando esses dois argumentos, o medo da morte, essa emoção originária, e a incapacidade e as limitações da própria ciência, que nós acompanhamos a todos os dias. E não é a primeira vez que, na nossa história recente, nós acompanhamos o processo de uma epidemia, certamente mortífera nos primeiros anos em que ela apareceu, que foi a epidemia da AIDS, por exemplo. Né? E agora, né, justamente agora, nós estamos nesse outro processo. E o que é que Freud diz? Né? Qual é, digamos assim, a grande escapatória, entre aspas, a grande solução que se apresenta para a humanidade, apesar de que a ciência se constitui, principalmente a partir do século XIX, né, para ocupar o lugar dessa outra manifestação da cultura humana e do sujeito, que é justamente a religião. Então, me parece, né, que essa pequena passagem do texto de Freud no infamiliar, ela pode nos trazer questões muito interessantes para a gente pensar o Brasil. A relação entre o medo da morte, o lugar da ciência e o papel da religião. Numa cultura como a nossa, né, profundamente religiosa, digamos assim. E como, né, ao mesmo tempo que nós temos o modo como se mobiliza a religião, o modo como a religião
né, no Brasil, né, ela está no centro, né, das decisões políticas, por exemplo. E não por acaso também, né, o fato da religião estar no centro das decisões políticas hoje, no Brasil, como isso repercute em vários aspectos no modo, né, como a pandemia é tratada do ponto de vista das políticas públicas, mas também como ela repercute, né, nas produções de subjetividade, né? Então, esse é um ponto interessante. Então, eu acho que eu gostaria, enfim, de trazer a partir de Freud esses aspectos que me fazem pensar, né? Que me mobilizam. Né? O segundo aspecto, o segundo ponto, é que eu queria trazer agora um filósofo que tem sido, nos últimos anos, sido muito lido por grupos de psicanalistas no Brasil, que tem chamado a atenção dos psicanalistas brasileiros, que é Walter Benjamin. Mas eu vou trazer, né, de Walter Benjamin uma outra perspectiva para aquilo que eu estou querendo colocar aqui, que não é a dos sonhos, né? Mas e a fala há pouco da Miriam fortaleceu em mim a ideia de que Benjamin tem algo a dizer também por uma outra perspectiva. É quando Miriam falou do emudecimento dos sujeitos, da destituição dos sujeitos, de uma espécie de devastação. Ora, quase 20 anos depois de Freud, Benjamin pensou, né, digamos assim, no que foi o trauma da Primeira Guerra Mundial. Né? Engraçado como nós podemos pensar que, se o trauma é a posteriori, né, é como se Benjamin precisou de quase 20 anos para poder falar um pouco, né, daquilo que para ele era fundamental como experiência assim, traumática da Primeira Guerra. Né? Ele escreve na ilha de Ibiza, né, já fugindo, né, do terror nazista, 2 textos, entre 1933 e 1934, né, que se chamam Experiência e Pobreza e O Narrador. Vejam só. Ok. Experiência e Pobreza e O Narrador. Experiência e Pobreza é um texto que começa justamente, né, falando da pobreza da experiência, da impossibilidade de compartilhar experiências, né? Enquanto que os primeiros psicanalistas médicos que atendiam os soldados que voltavam do front nos hospitais de Viena, né? Nessa primeira experiência, uma das primeiras experiências, embora não se tenham dado conta, né, de que estavam fazendo uma psicanálise fora do consultório, não é? Pela primeira vez ouvindo os sonhos traumáticos, assustados com o que ouviam, né? Quer dizer, o material de Walter Benjamin é outro. É justamente aquilo que se disse, aquilo que se escreveu, principalmente na forma de romances, de novelas, de narrativas sobre a Primeira Guerra Mundial.
E a conclusão dele é que aí é a questão, é uma questão para a qual eu não tenho nenhuma resposta, mas porque parece, à primeira vista, que nós estamos partilhando experiências, porque contamos, falamos do Covid, porque temos Facebook, porque narramos e contamos. A ideia de Walter Benjamin é que nós somos emudecidos. Quando ele lê esses livros que pretensamente estavam partilhando experiências, ele diz que, no fundo, o que existe é uma impossibilidade de compartilhar. Em outras palavras, uma espécie de emudecimento. É como se a experiência da trincheira na Primeira Guerra Mundial contivesse algo de incomunicável, de impossível de comunicar. E aí, a maneira dele, do modo dele, ele vai entender, vai procurar entender o que significa a perda da capacidade de narrar na nossa cultura, lá na década de 30 do século passado, né? Capitalista, liberal ainda, né? Embora o neoliberalismo, principalmente na Alemanha, já tivesse se constituindo. Então, eu queria, para finalizar, tentar juntar, né, esses dois resultados precários, certamente, dessas minhas leituras que eu estou fazendo agora, mobilizado justamente por essa tentativa de compreender o que está acontecendo agora, né? A gente nem sabe bem se a gente não está tão em cima para tentar compreender, tão ansioso para compreender, se a gente não deveria ganhar um pouco de distância, elaborar um pouquinho, ganhar um pouco de distância em relação ao que está acontecendo agora. Entende? Então, eu queria tentar pensar conjuntamente essas duas coisas. Em primeiro lugar, né, que existe, de todo modo, uma emoção originária, né, que está mediando a nossa relação com o momento atual, e essa emoção originária é o medo. Em segundo lugar, né, que as tentativas de diminuir esse medo, né, e de nos trazer alguma serenidade são, do ponto de vista de Freud, nesse momento, extremamente frágeis. E uma delas é a ciência. E uma delas é a ciência. É a ciência. Quer dizer, a crítica do negacionismo não pode ser confundida, né, com colocar novamente a ciência no lugar, né, de salvação da humanidade. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Duas coisas completamente diferentes. Eu penso que tem uma confusão enorme, né? Uma confusão enorme que acaba recolocando a ciência num lugar, né, que o século XIX, pelo menos, desejou tanto, que ela substituísse todos os outros discursos, né, e se apresentasse como o único discurso verdadeiro e o único capaz, né, ao vencer o mito, a metafísica, a religião, né, de nos prometer o verdadeiro paraíso. Eu
Eu acho absolutamente, repito, não se pode confundir a crítica do negacionismo com a manutenção, né, de uma posição crítica em relação ao discurso da ciência. Ora, eu queria juntar, né, essa perda que nos fala Freud, né, essa perda é o contrário do que tem, de certa forma, no texto sobre a transitoriedade, onde tem ainda a guerra está começando e ainda tem um sopro de esperança, né? Não, depois que tudo isso passar, né, a beleza vai estar aí, né? E depois, com o decorrer da guerra, essa posição muda. Ora,